Boa noite, povo de Deus, boa noite, igreja. Estamos aqui para mais uma leitura da palavra do Senhor, mais uma noite de leitura, agora iniciando Romanos, e vai ser uma bênção. Boa noite, vai chegando, vai dando boa noite aí, vai dando o joinha não, né? Vai compartilhando em nome de Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para a nossa leitura da palavra. Vamos começar Romanos hoje e vamos terminar amanhã, porque só tem 16 capítulos, então hoje a gente vai ler metade, amanhã a gente vai ler mais metade e vamos finalizar aí para a glória de Deus. Deixa eu ver quem tá entrando aí. Francisca, boa noite. Gabi, boa noite. Maria das Graças, boa noite. André, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Mara Cristina, boa noite. Viana, boa noite. Deus abençoe, gente. Compartilha essa live aí. Aperta no aviãozinho que tem do lado. Envia para mais pessoas virem participar conosco. Em nome de Jesus Cristo, desse momento de leitura da palavra, desse momento de comunhão com Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Bem, sobre as nossas lives, a votação, né? Ainda tá muito dividido se as pessoas preferem ficar aqui no Instagram ou se preferem ir lá para o YouTube. Aí eu estou pensando ainda o que a gente pode fazer. Pensei o seguinte, na quinta-feira vou terminar o estudo aí. Eita, ó o que tá acontecendo com o filtro. Pera aí, gente, deixa eu ver se eu mexo nisso daqui. O filtro tá todo doido aqui, olha. Ih, gente, eu não sei mexer. Eu coloco o filtro e depois eu não sei como é que mexe. Vamos ver. Parou, né? Então, gente, vamos ver. Vamos deixar assim, né? Eu gostei desse filtro porque eu tô sem batom e parece que eu tô com batom, né? Eu falei, vou colocar esse filtro porque eu gostei desse batom aí no filtro. Mas, gente, olha, então eu pensei o seguinte. Na quinta-feira, a gente vai finalizar o estudo das 7 igrejas, né? E aí eu pensei que a gente pode passar essa leitura da Bíblia pra de manhã, né? Lá no canal do YouTube. E aí, o que é que vocês acham, né? Que aí, de vez a gente fazer a leitura da Bíblia às 10 da noite, a gente faz às 7 da manhã, já que o livro de as cartas das 7 igrejas vai finalizar na quinta-feira. Então, vocês me dão uma resposta, o que vocês acham de passar a leitura para as 7 horas da manhã lá no YouTube, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Aí eu vou aguardar vocês, o que vocês decidirem, a gente se esforça e faz. Em nome de Jesus, amém? Aí a Jussiara gostou da ideia, a Miriam gostou, Valéria gostou, né? Meu marido também falou que vai ser melhor para nós, né? Que a gente vai ficar mais descansado. Então é isso aí. Amém, gente? Então, olha, a gente vai começar a ler Romanos hoje. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essas cartas que a gente vai ler, essas epístolas que a gente vai ler a partir de agora, são fruto de tudo aquilo que a gente viu em Atos. Vou dar um exemplo a você. Quando Paulo ele estava em Éfeso, que ele viu ali naquela cidade a idolatria, né? Que a gente leu lá em Atos, aquele momento que Paulo ele estava ali em Éfeso. Depois ele foi para Atenas, que também era um lugar muito idólatra, que ele fez a pregação, né? Ao Deus desconhecido. Eu tenho certeza que vocês que estão lendo, vocês lembram. Então ele escreveu, lá em Éfeso, ele escreveu a carta para Corinto, né? Para os coríntios, né? Que é as cartas de Coríntios. Aqui Deus falou para Paulo que ele pregaria em Roma, então ele escreveu a carta aos romanos. Então muita coisa que você vai ver daqui para frente é fruto de Atos. E o que a gente leu em Atos são resultado de tudo aquilo que Jesus falou que iria acontecer. A vinda do Espírito Santo, a pregação. Jesus falou, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a gente vê o início da igreja através de Pedro, né? Então assim, o que a gente leu em Atos são cumprimentos de tudo que a gente viu Jesus falando, e o que a gente vai ver daqui para frente é tudo que aconteceu ali durante Atos também, naqueles momentos ali que Paulo esteve preso, que Paulo sofreu perseguição, que Paulo sofreu naufrágio, que Paulo ele sofreu cadeias e tudo mais. A gente vai ver tudo aqui para frente também que estava acontecendo naquele mesmo tempo, né? E depois, muitos anos depois, também chegando lá em Apocalipse, né? Então, assim, eu tava lendo um pouquinho também da igreja de
Filadélfia, que a gente vai estudar amanhã. E eu estava vendo muita coisa na igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse, que eu li em Atos. Então, tá vendo como é importante a gente ler a palavra do Senhor? Porque acabou que Atos, ele centralizou um pouquinho dos acontecimentos, né? Você vê tudo ali em Atos, você vai ver daqui pra frente, você vai lembrar de Atos. E tudo que você leu em Atos, você lembrou do que Jesus falou, né? Então é isso. Então vamos fazer a nossa oração, então, em nome de Jesus Cristo, pra gente iniciar mais uma live aí de leitura da palavra. Lembrando, gente, que não dá pra me explicar tudo pra vocês. A gente vai ler e o que for falando no seu coração, você vai marcando. Mas eu não consigo explicar tudo, né? Eu vou explicar aquilo que Deus colocar no meu coração resumidamente. Mas como aqui é muitas coisas, são muitas admoestações, são muitos conselhos, são muitas palavras, nós não vamos entender 100%, mas Deus vai falar do nosso coração da mesma maneira. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui para iniciar mais uma leitura da palavra do Senhor. Esse momento tão importante que tem trago um crescimento espiritual muito grande para as nossas vidas. Deus, fala conosco através da Tua palavra neste momento. Nós possamos ler, meu Pai, as recomendações do apóstolo Paulo a Roma, aos irmãos de Roma, à igreja de Roma, aos romanos, e nós possamos aprender muito, Pai, porque essa epístola é muito importante para o nosso crescimento espiritual, principalmente, meu Deus, para santificar a nossa vida, porque nós vemos ali mesmo em Romanos 12, ele falando sobre não vos conformar com esse mundo, que o nosso corpo é templo, que o nosso corpo temos que oferecer ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é um momento de muita santificação, nosso corpo que é templo do Senhor. Nós vamos ver muito isso aqui em Romanos. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Enquanto nós lemos, vai nos santificando, nos abençoando para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Então vamos lá. Então vamos começar logo? Vamos começar aqui então. Fala muito sobre santificação. Fala muito sobre também o nosso corpo, né? E a gente vai lendo, tá? Pega aí sua Bíblia, pega seu marcador, que aí através do marcador você vai marcando. Tem muita coisa para marcar, gente. Como eu disse para você, por que essa Bíblia minha não está marcada? Porque eu uso muito essa Bíblia quando eu vou fazer algum vídeo, né? Para televisão, que eu vou fazer vídeo para televisão, que eu vou fazer vídeo para HIT, quando eu tenho que gravar para TV, então eu gosto da Bíblia assim limpinha. Por isso eu evito marcar nela, mas tem coisa que não tem jeito, né? Dá vontade de marcar, mas em contrapartida eu tenho outra Bíblia toda marcada do início ao fim. Tem várias Bíblias toda marcada do início ao fim. Então assim, pode marcar à vontade, que é pro seu crescimento espiritual. Vamos lá então, começando em nome de Jesus, fiquem bem atentos, que é muita coisa que você vai ler, você vai lembrar de Atos, tá bom? Vai lembrar de Mateus, Marcos, Lucas, João, tudo que a gente leu. Vamos lá então? Prefácio e saudação. Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele começa cumprimentando aqui, se apresentando aos romanos e cumprimentando os romanos. Aí ele começa dizendo, né, a fé dos romanos, Paulo anela vê-los, deseja vê-los. Versículo 8, primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menções de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Então era muita vontade de Paulo ir a Roma, visitar a igreja de Roma, os irmãos de Roma, mas ele ainda não tinha ido, né? Versículo 11.
porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Lembra que Paulo estava preso na casa dele? Então ele está explicando aqui que ele queria ir, mas ele não podia. Para também ter entre vós algum fruto, como também entre vós demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. O assunto da epístola, a justiça pela fé. Versículo 16. Porque não me envergonho, marca isso, gente, por favor. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também para o grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A idolatria e depravação dos gentios, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto que Deus se pode conhecer neles, se manifesta, porque Deus los manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram loucos. Vai marcando isso daí, hein? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Vai marcando isso daí. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Lembra que eu falei que fala do corpo aqui? Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais as criaturas do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram seu uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinham do seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, né? Tá falando aí, você já tá entendendo o que tá falando, né? Estando cheios de toda iniquidade é pecado, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, que é loucos, infiéis nos contratos, casamento também, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então você já entendeu o recado aí, né? Não preciso explicar, que está bem claro. Capítulo 2. A impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Portanto, és inexcusável quanto julgas, ó homem,
quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então, aqueles que pregam, mas não vivem, né? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais fazem essas coisas. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu também, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezarás tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ou seja, você prega, mas não vive, e você acha que você vai escapar do juízo de Deus? Mas segundo a tua dureza do teu coração, impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem e procuram a glória e honra e incorrupção, mas a indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes a verdades e obedientes a iniquidades. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, como também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente aos judeus, como também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre lei pecaram, sobre lei também serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quanto os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua concupiscência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Versículo 17. Os judeus são inexcusáveis à verdadeira circuncisão. Eis que tu... Deixa eu só explicar rapidinho isso daqui para não ficar dúvida. É porque havia ali, quando a gente viu Paulo preso, a gente viu que havia uma discussão ali no Sinédrio diante dos governadores. Os judeus, eles sempre acharam que só eles iriam entrar no céu. Os judeus era aquele povo que achava que só eles seriam salvos. E os gentios não seriam salvos, os samaritanos não seriam salvos, ninguém seriam salvos. Até que veio o Espírito Santo e os gentios, né, os samaritanos, aqueles que não eram judeus, começaram a receber o Espírito Santo de Deus. Mas eles não eram circuncidados, não fazia a prática da circuncisão, que aos olhos dos judeus só os circuncisos, né, aqueles que seriam salvos. Então havia ali uma guerra, né? Quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem vai entrar no céu, mas os gentios não foram circuncidados e receberam o Espírito Santo, será que eles vão para o céu? Então é mais ou menos isso para vocês entenderem o que está dizendo aqui. Versículo 17, então Paulo está dizendo: eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, que eles viviam bem a lei, e te glorias em Deus e sabe a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confias que és guia dos cegos e a luz dos que estão em trevas, instruidor dos loucos, dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo? Tu pregas que não se deve furtar e furtas? Tu dizes que não deve adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão, né? Ou seja, não adianta vocês são judeus só porque vocês foram circuncidados, vocês acham que vão entrar no céu, mas vocês estão transgredindo a lei, vocês estão pecando, vocês estão... É isso daí que vocês estão entendendo. Eu quero explicar tudo para vocês, gente. Vamos lá, vamos ler.
Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada por circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e a circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão aqui o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, gente, eu quero explicar para vocês, mas é muita história, muita coisa para você entender sobre a circuncisão, e você tem que ir lá no Velho Testamento, na lei de Moisés, para você entender o que ele está querendo dizer aqui. Mas eu creio que muita gente que já lê a Bíblia bastante já está meio por dentro do que ele está tentando dizer. Então, os judeus, eles já achavam que iriam para o céu só porque eles foram circuncidados por causa da lei de Moisés, mas eles pecavam em várias outras coisas. Então, Paulo está falando assim, vocês são hipócritas, né? Vocês pregam que não pode adulterar, estão adulterando. Vocês pregam que não pode furtar, mas estão furtando. Só porque vocês são circuncidados, se vocês acham que vocês vão entrar no céu só por causa disso, e os gentios, os samaritanos que estão cuidando de cumprir a lei, não tem a circuncisão no corpo, né? Não tem a circuncisão no corpo, mas tem no coração. Mas você vai entender, eu vou explicando isso durante o tempo, tá bom? É só para não ficar assim, não, pastor, eu li, não entendi nada, né? Isso de Abraão, de Moisés, vamos ler. E eu vou explicando com o tempo, tá bom? Romanos agora é capítulo 3, tá? Só para ficar mais ou menos explicado, para você não ficar boiando assim, nossa, pastor, não tô entendendo nada. Então vamos lá. Privilégio dos judeus. A justiça de Deus. Vamos lá? Versículo 1. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo a ira sobre todos nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado, ainda também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Todos os homens estão debaixo do pecado. Versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso está escrito lá em Salmos. A sua garganta é um sepulcro aberto. A sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os pés são ligeiros para derramarem o sangue. Os seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor diante de Deus, diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Justificação pela fé em Jesus Cristo, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas.
isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, né? Então ele luta aqui pelo direito dos gentios e gregos de receberem a palavra, de serem salvos, de entrar nos céus, e não só judeus, como eles achavam que só judeus seriam salvos. E por isso ele fala, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente, que é a graça, né, o tempo da graça lá, pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas a lei da fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então Paulo está tentando explicar, eu não estou anulando a lei, né? Não estou abolindo a lei de Moisés, de Abraão, que vem lá do Novo Testamento. Mas ele está querendo dizer aqui que Jesus ele veio para trazer a graça. Ele veio para que todos sejam salvos, né? Então mais ou menos isso daí. Abraão foi justificado pela fé. Capítulo 4. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nossos pais, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso foi imputado por justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não encontra o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava a incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai por circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que estão na lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Porquanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Lembra desse versículo? Que Deus chama as coisas que não são como se já fosse? Então guarda isso daí.
o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de multidões, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu Abraão na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Vai marcando todos os versículos maravilhosos aí, ó. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou pela nossa justificação. Amém? Então vamos lá? Capítulo 5, a justificação pela fé e paz com Deus. Versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que, marca isso, a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência e a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Marca isso. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Versículo 12. Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Está falando de Adão, está falando de Jesus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado entrou a morte no mundo. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, que é a graça, né? O dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade pela condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, pela desobediência de Adão muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, que é Jesus Cristo, muitos serão feitos justos.
Veio, porém, a lei para a ofensa, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Esse versículo é bastante conhecido também. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos agora no capítulo 6. Eu estou tentando ler um pouquinho mais devagar para ficar um pouco mais compreensível para vocês, que eu sei que é um pouco difícil de entender essa parte da lei e da graça. Mas eu acho que vocês estão entendendo. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. Está no capítulo 6. Né? Então não é porque nós estamos no tempo da graça, do favor não merecido, né, que nós podemos pecar, reviria, que Deus não importa. Não tem nada a ver. Olha só, isso daqui é muito interessante. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, né? Então não tem nada de, nós estamos no tempo da graça, Deus perdoa, a gente vai pecando, Deus vai perdoando. Não existe isso não. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecador, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o vosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, está falando do corpo também, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, explicando mais ou menos aqui, né? Ele está falando, vocês já morreram para o pecado. A vida pecaminosa sua morreu. Agora você vive para Cristo uma nova vida, né? E aí ele explica aí, né, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo do pecado, da graça. Por quê? Porque na lei era assim, pecou, morreu. Pecou, morreu, né? Vamos dar um exemplo. Pecou, morreu. E na graça não. Pecou, mas Jesus, ele na sua infinita misericórdia, ele perdoa os pecados. Mas isso não significa que a pessoa tem que viver no pecado. Entendeu? Então é mais ou menos isso que ele está tentando ensinar. E ele está falando aqui, olha, porque se você se tornar servo do pecado, se você obedecer ao pecado, se você ceder ao pecado, você vai se tornar servo dele. Que é esse versículo tão importante. Vou ler de novo. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?
Ou seja, se vocês continuam no pecado, vocês são servos do pecado. Se vocês continuam obedecendo a Deus, vocês são servos de Deus. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Vocês não são servos mais do pecado. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros, vosso corpo para servirem à imundícia quando vocês estavam no mundo, e a maldade para a maldade, assim agora apresenteis os vossos membros, o vosso corpo, para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, né? Então, o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a vida eterna vem pela santificação do seu corpo, porque você não é servo do pecado, você é liberto. Amém? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Marca isso daí. É a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Falei que não ia marcar nessa Bíblia, mas já estou marcando. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Olha a novidade de vida aqui, ó. Versículo 7. Penúltimo capítulo de hoje, né? Capítulo 7. Nossa, deixa eu adiantar. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre os homens por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro naquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em vossos membros para darem frutos para a morte. Agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo algum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo. Isso daqui também é muito conhecido, né? O que faço não aprovo. E pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. É uma luta de muita gente, né? O que eu quero, eu não consigo fazer. E o que eu não quero, eu tô fazendo. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem.
porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha como isso é importante. Ele explicando que ele quer fazer o bem, quando ele queria fazer o bem, ele não conseguia. Mas quando ele não queria fazer o mal, ele fazia o mal. E ele explica, mas não sou eu, é o pecado que habita em mim que me leva a fazer o que eu não quero fazer. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Muito interessante, muito bom isso daqui, né? Vamos ler o último capítulo de hoje. Vocês estão entendendo mais ou menos, né, gente? Espero que sim. Aqui eu acho que está bem claro, né? A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Marca isso. Os que são da carne, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, é pecado, o pecado gera morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz, é vida eterna, é salvação. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A gente leu isso aqui em Tiago também. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Marca isso. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Marca isso. Se alguém não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, mostrando que quem ressuscitou Jesus dos mortos foi o Espírito Santo, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, para que seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão. Vocês não são mais servos do pecado, lembra? Vocês não são obedientes ao pecado, não são servos mais do pecado. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Somos filhos adotivos. Versículo 16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. São palavras muito importantes. Eu queria explicar palavra por palavra, mas o nosso tempo aqui é curto. Vamos finalizar.
Versículo 18, as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo, marca isso, que as aflições desse tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vou ler isso de novo. Porque tenho para mim por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, vai marcando, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Versículo 31, cântico de vitória, Deus é por nós, vai marcando. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E também intercede por nós. A gente viu que o Espírito Santo intercede por nós e agora está falando que aquele que está à direita de Deus, que é Jesus, também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Finalizamos então metade do livro de Romanos. Gente, é muito estudo, é muito detalhe, é muita coisa que gera muitos debates, discussões, estudos, mas eu quis pelo menos esclarecer um pouquinho aqui para vocês. Deu para entender mais ou menos como ele fala aqui sobre a santificação do nosso corpo do início até aqui o meio, até o fim de Romanos, né? Muito lindo mesmo, fala aí sobre a santificação do nosso corpo. Paulo na carta defendendo que todos merecem participar da graça de Deus, receber o perdão e ser salvo, não somente os judeus, que eram muito hipócritas e fariseus, achando que só eles seriam salvos. Tanto que até hoje, gente, tem judeus, ou muitos judeus não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles acham que o Filho de Deus ainda vai vir, né? Eles não acreditam que Jesus já veio, que Jesus é o Filho de Deus. Tem os judeus messiânicos, né? E tem os judeus que ainda praticam a lei, Abraão, Moisés, tudo certinho, circuncisão, até hoje,
mas eles não acreditam em Jesus, né? E sim, hoje eu tive que ler um pouco mais devagar, gente, porque são muitos ensinamentos, muitos versículos, muitos detalhes que eu vou falar pra você que nem eu mesmo, tem coisas que eu não consigo entender na hora, tem coisas que eu tenho que estudar mais profundo para poder entender. Mas eu quis resumir para vocês entenderem que o quanto ele fala sobre santificação, o quanto o pecado mata, o pecado leva para o inferno, o pecado nos separa de Deus, o salário do pecado é a morte espiritual quanto a morte física, quando ele mostra ali que a lei era isso, né? A lei era pecou, morreu. Aí veio Jesus e apresentou o tempo da graça, o tempo da graça em que a mulher adúltera, ela foi pega em adultério e veio todo mundo já para cumprir a lei de Moisés, porque a lei diz que se alguém for pego em adultério deve ser apedrejado. Então já veio todo mundo ali se achando, né, os doutores da lei, os fariseus. Nós estamos na lei de Moisés, podemos pegar a pedra e apedrejá-la porque ela pecou contra a lei de Moisés. E Jesus simplesmente ficou escrevendo no chão e ele disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, quebrou a lei, né? Quebrou ali o que eles estavam seguindo. Então Paulo ele tenta explicar, gente, eu não estou desfazendo a lei, né, de Moisés, de Abraão, eu não estou anulando o Velho Testamento. Eu estou unindo e mostrando que, né, a circuncisão também pode ser no coração. Porque a circuncisão era aquele cortezinho que era feito no homem, né, para uma marca, um selo, para mostrar que ele era de Deus. Mas existem aqueles que não têm essa marca no corpo, mas aí ele veio mostrando que o Espírito Santo ele marca o nosso coração, né? Então é isso tudo aí, né? Espero que vocês tenham entendido, porque se eu for explicar tudo, gente, é 3 horas de live, você já sabe, né? Mas ficou aí explicadinho o principal de hoje, né? Vocês não são servos do pecado. Vocês não são servos do pecado é a chave da mensagem da nossa leitura de hoje. O pecado não tem mais domínio sobre vós a partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, que você se batizou, que você morreu para a velha vida e agora você vive em novidade de vida, em novidade de espírito. Você foi crucificado com Cristo e agora você vive para Ele. Você não vive mais na carne, você vive agora no espírito. Porque se você viver na carne, né, Paulo ele explicou, o salário do pecado é a morte. Se você viver na carne, você vai viver no pecado com toda certeza. E o que é, pastora, viver na carne? É você viver no pecado. É você não ter vida de oração. É você não ter comunhão com Deus. É você fazer as vontades da carne. Que ele já explicou aí vários pecados da carne, prostituição, malícia. Ele começa dizendo no início aí, né, pastor, o que é viver na carne? Quais são os pecados da carne? Ele fala lá no Romanos 1. Não vou ler de novo não, só estou explicando para ficar mais claro, porque a gente vai continuar lendo e ele vai continuar falando da lei e da graça. Então eu quero que amanhã você fique mais atento. Então ele falou assim, aí, o que é viver na carne? Né, falou que homem com homem, mulher mudou os usos naturais, né, inflamaram inflamarem sua sensualidade, né? A gente vê isso hoje. Estavam cheios de pecado, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, detratores, aborrecedores de Deus, injuradores, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, loucos, infiéis em contratos, infiéis, né, a casamento, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Isso tudo é viver na carne. Amém? Então, vivendo assim, a pessoa certamente ela está completamente separada de Deus, porque ela vive na carne. Mas aqueles que vivem no Espírito, esses são filhos de Deus. A gente leu, né? Se não tem o Espírito de Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, não é filho de Deus. Então, gente, é muita coisa, né? Nosso Pai amado. Mas vocês conseguiram entender, gente? Vocês conseguiram? A Rose está pela primeira vez e falou, pastor, eu consegui entender um pouquinho. Então, glória a Deus. Se vocês conseguirem entender um pouquinho da carta aos Romanos, o quanto Paulo fala sobre a santificação dos nossos membros, do nosso corpo, que é uma batalha diária da carne, né? A carne guerreando contra o espírito contra a carne.
Tanto que Paulo falou, o que eu quero fazer eu não faço. Quando eu não quero fazer maldade, eu faço maldade. Por quê? Porque não sou eu, é minha carne. É porque eu tô na carne. Entendeu? Então ele falando, se eu estiver na carne, é certeza que eu vou pecar. Se eu estiver na carne, é certeza que eu vou fazer o que eu não quero fazer. Mas se eu estiver no Espírito, aí o Espírito Santo ele vai me ajudar a fazer a vontade de Deus. Amém, gente? Então é isso aí. Fico feliz que vocês entenderam. Fico feliz. Aí, a grande maioria tá falando, pastor, eu entendi. Então, glória a Deus. Então, amanhã a gente vai finalizar a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos, e aí ele vai continuar falando sobre santificação, ele vai continuar ensinando muita coisa, não perde. E você viu os versículos que a gente ouve muito? Em Cristo somos mais que vencedores, em todas as coisas, por aquele que nos amou em Cristo Jesus. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança. Nossa, vários versículos lindos, né? Aquele principalmente, né? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto gentios como gregos, como judeus, todo mundo que crê. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Eu gostaria de ficar aqui falando, mas vamos finalizar. Amanhã a gente volta, amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais um dia de leitura da palavra. Jesus, como nós crescemos só com essa simples atitude, Pai, de sentar aqui uma hora, juntamente com os nossos queridos irmãos, abrir nossa Bíblia e ler. Meu Deus, como isso enriquece a nossa vida espiritual, como isso fortalece o nosso espírito para que não vivamos mais na carne. Meu Deus, tem muitas pessoas que, estando aí dentro da igreja, meu Pai, estavam ali como judeus. Meu Deus, falando, mas não vivendo. Até conhecendo a verdade, mas não estavam vivendo nada. Porque estavam verdadeiramente servos do pecado. Mas a Tua palavra nos ensinou aqui, Pai. A partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós morremos para o pecado. O pecado já não nos domina mais, nós não somos mais servos do pecado. Nós não somos servos da mentira, nós não somos servos da prostituição, nós não somos servos do vício, nós não somos servos da malícia, nós não somos servos da inveja, nós não somos servos de nenhum mal, Pai. Nós somos servos do Senhor, nós somos servos do Senhor. Meu Deus, meu Pai, então eu oro por essa pessoa que hoje ela entendeu. Muitos dizendo, porque a carne é fraca. Mas a carne está fraca porque essa pessoa não se fortalece espiritualmente. E por isso realmente a carne dela está fraca e ela está caindo. Mas a palavra do Senhor Jesus diz, o espírito está pronto. O seu espírito está pronto. Então é hora de fortalecer o espírito. Os discípulos só caíram no sono enquanto eles deveriam estar orando, mas eles estavam dormindo. Meu Deus, porque a carne estava fraca mesmo. Mas, meu Deus, quando fortaleceram o Espírito no Senhor, meu Pai, quando eles se fortaleceram no Espírito, receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste, meu Deus, tudo mudou. Nós vimos isso no livro de Atos, eles já não dormiam mais. Ao contrário, meu Deus, intensificaram as orações, ficaram ainda mais fortes. Aqueles discípulos fracos, meu Deus, que não podia nem expulsar um demônio, às vezes Jesus até dizia, vocês não conseguem expulsar um demônio. Meu Deus, meu Pai, esses discípulos estavam lá, morrendo por amor de Ti, ganhando alma, curando enfermos, ressuscitando os mortos, como Jesus fez, tudo por causa do Espírito Santo sobre a vida deles. Deus, nós temos muito que aprender. Eu continue falando em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Eu entrego essa live de hoje nas suas mãos, abençoo a todos que aqui estiveram e eu declaro que a partir de hoje essa pessoa passará a vencer o pecado, não por ela mesma, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita nela, em nome do Senhor Jesus. Você diga amém, diga graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Isso aí. Tira o print. Deixa eu arrumar esse cabelo aqui. Tira o print aí, me marca lá, tá? Escreve. Tira o print primeiro. Foi? Tirou, né? Gente, aí vocês marcam no print o versículo que mais te chamou a atenção. Pastora, foi o versículo tal. Isso daqui me chamou a atenção, ficou no meu coração. Isso daqui eu anotei. Aí você pega na sua Bíblia e escreve junto com o print, tá bom? Que aí você vai estar evangelizando também. Foi bom a leitura de hoje, né, gente? Eu gostei, viu? Eu achei que eu não ia conseguir explicar pra vocês. Eu falei, gente, essa parte aqui da circuncisão, da incircuncisão, dos judeus, da lei de Moisés, de Abraão, eu fiquei achando que eu não ia conseguir. Mas pelo que eu tô vendo nos comentários, todo mundo entendeu, né?
Então eu fico feliz. Amanhã, 7 horas da manhã, vamos estudar lá no canal a Igreja de Filadélfia. Eu amo falar da Igreja de Filadélfia. Gente, vai lá assistir. É muito bom. A gente tá estudando as 7 igrejas e amanhã vai ser a 6ª igreja, Filadélfia. E 7 horas da manhã, 11 horas da manhã na nossa rádio, o programa Mulheres que Vencem, que tá uma verdadeira bênção. E amanhã, 10 horas da noite aqui, tá bom? Depois a gente vê aí como é que vai ficar a leitura bíblica no YouTube de manhã, tá bom? Beijão no coração de vocês, tenham boa noite. Jesus abençoe, gente. Até amanhã.